Como é que uma organização criminosa, conhecida por ser extremamente violenta, acaba adotando um lema como paz, justiça e liberdade? Essa é a história do Comando Vermelho. E a sua origem, olha, tá num lugar que ninguém poderia esperar, numa aliança totalmente improvável que foi forjada no fogo de uma prisão de segurança máxima, bem no meio da ditadura militar brasileira. Vamos entender juntos como isso aconteceu. Paz, justiça e liberdade. São três palavras que, em qualquer outro lugar, soariam como um chamado para um mundo melhor, né? Evocam ideais de direitos humanos, de harmonia, de luta contra a opressão. É importante guardar bem este lema. Então, fica a pergunta: como é que um lema tão nobre virou o grito de guerra de uma das facções mais temidas do Brasil? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar aqui. E a resposta, por incrível que pareça, não está nas ruas, mas sim atrás das grades. A nossa história começa num lugar bem isolado e com uma fama terrível dentro do sistema prisional brasileiro, a Ilha Grande. Para a gente se situar, vamos voltar para a década de 70. O Brasil vivia sob uma ditadura militar, um período de muita, mas muita repressão política. E o governo, naquela tentativa de calar qualquer oposição, tomou uma decisão que, nossa, teria consequências inimagináveis. Começou a prender ativistas políticos e intelectuais junto com ladrões e assassinos. E o palco principal dessa história toda é o presídio Cândido Mendes. Imagina só, um lugar remoto, numa ilha, de onde fugir era praticamente impossível. Era para lá que o Estado mandava quem ele considerava ser o mais perigoso da sociedade. E foi aí que o governo tomou uma decisão que se provou fatídica: misturar no mesmo presídio dois grupos que não tinham absolutamente nada a ver. De um lado, os presos políticos, gente com estudo, com capacidade de organização, com uma ideologia de luta contra o sistema. Do outro, os presos comuns, caras experientes no crime, mas sem nenhuma organização coletiva. Primeiro, foi um choque, mas depois veio a fusão desses dois mundos. O que será que pode acontecer quando se força a convivência de grupos tão diferentes em condições tão extremas? Pois é, aconteceu uma aliança que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Lá dentro da prisão, os rótulos de político ou comum começaram a perder o sentido. No fim do dia, todo mundo enfrentava a mesma brutalidade, a mesma opressão. Eles dividiam a fome, o sofrimento e, o mais importante, dividiam um inimigo em comum: o próprio sistema que mantinha eles presos. Para sobreviver, era preciso se unir. Agora, a parte realmente fascinante é como essa aliança virou uma verdadeira escola do crime. Olha só o processo. Primeiro, a convivência diária forçou o diálogo. Depois, os presos políticos que já tinham experiência com organização clandestina começaram a ensinar os presos comuns sobre estrutura, disciplina e hierarquia. Eles trouxeram a ideia de uma luta coletiva e, por fim, saíram da teoria e foram para a prática, agindo como um grupo único para exigir melhores condições e, claro, para se protegerem. E foi assim que aquilo que começou como um pacto de sobrevivência, algo informal, estava prestes a se transformar em algo muito mais organizado, muito mais permanente. O grupo, então, adota um nome que reflete bem essa nova identidade, essa mistura: Falange Vermelha. Falange, que é um termo militar para uma formação de combate unida, e vermelha, que é uma referência bem clara à influência da ideologia de esquerda que veio dos presos políticos. E esse talvez seja o ponto mais surpreendente de todos. O objetivo original do grupo não era cometer crimes do lado de fora. A missão deles, escrita no Estatuto de Fundação, era totalmente voltada para dentro dos muros: lutar contra o sistema prisional e proteger os seus membros. Era um por todos e todos por um. E é aqui, nesse contexto, que o lema paz, justiça e liberdade faz todo o sentido do mundo. Era um grito por dignidade. Paz contra a violência sem fim da prisão. Justiça contra um sistema que eles consideravam totalmente injusto. E liberdade, bom, o objetivo final de qualquer pessoa que está presa. Mas a história, claro, não acaba dentro da prisão. O que acontece quando os membros de uma organização tão disciplinada finalmente são soltos e voltam para a sociedade? Essa transição para o mundo aqui fora foi explosiva. Conforme os membros iam ganhando a liberdade, ali no finalzinho dos anos 70, começo dos 80, eles não abandonaram a organização.
Pelo contrário, eles levaram ela para as ruas. Nessa mesma época, o mercado de cocaína estava explodindo e eles, com toda aquela disciplina e estrutura, estavam na posição perfeita para dominar esse novo negócio. Isso mostra bem a trágica ironia da história. As mesmíssimas ferramentas de organização, disciplina e ação em grupo que os presos políticos ensinaram para sobreviver na prisão foram perfeitamente adaptadas para criar e gerenciar um império do crime. A estrutura de comando era simplesmente ideal para controlar territórios e as rotas do tráfico. O nascimento do Comando Vermelho não é só a história de uma facção criminosa. É uma lição, e tanto, sobre consequências não intencionais, sobre sistemas e sobre poder. No final das contas, a história do Comando Vermelho é talvez o exemplo mais claro e dramático de uma política de Estado que deu terrivelmente errado. Ao tentar isolar seus inimigos, o Estado acabou criando, sem querer, uma verdadeira universidade do crime, que juntou a força bruta com a estratégia política. E o resultado foi um monstro muito mais organizado e perigoso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que essa é só uma história sobre como criminosos ficaram mais organizados? Ou será que é uma história mais profunda sobre como as condições criadas por um sistema podem, sem intenção, acabar forjando e dando poder justamente para as forças que ele queria reprimir? A resposta provavelmente não é simples e está em algum lugar aí no meio.